E aí, pessoal, tudo bem? Toda rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai estar aqui contando histórias do Brasileirão. Isso mesmo. Vamos pegar ali 3, 4 jogos por rodada para a gente poder contar por que aqueles confrontos são importantes na história da principal competição nacional de clubes. Nesse primeiro episódio, relativo à primeira rodada, que será disputada neste sábado e domingo, a gente vai falar primeiro de Corinthians e Cruzeiro. Esse jogo tem muita história no Campeonato Brasileiro. E por que o Corinthians e Cruzeiro têm tanta história? Porque em 1998, a final do Campeonato Brasileiro foi justamente entre Cruzeiro e Corinthians. E ela foi muito especial porque, naquela época, a CBF ainda não tinha promovido a unificação dos títulos brasileiros. A Taça Brasil, Torneio Roberto Gomes Pedrosa, ainda não eram considerados campeonatos brasileiros de forma oficial pela entidade, que comanda o futebol brasileiro. E essa final de 1998 reuniu Cruzeiro e Corinthians e tem como um dos personagens Vanderlei Luxemburgo, porque ele já era o treinador da seleção brasileira, tinha sido convidado para substituir o Zagallo, que tinha deixado o comando após a perda da Copa do Mundo da França, e o Vanderlei Luxemburgo acumulou na reta final de 98 o cargo de treinador da seleção e técnico do Corinthians. E o que acontece? Essa final entre Cruzeiro e Corinthians, ela é em 3 jogos, poderiam ser 2, mas foi em 3 jogos o que o regulamento previa. E a primeira partida no Mineirão, o Cruzeiro chegou a abrir 2-0. Muita chuva no Gigante da Pampulha, mas o Corinthians chegou ao empate. O segundo jogo no Morumbi, em São Paulo, nova igualdade por 1-1. Aí ficou tudo para o terceiro confronto. O Corinthians, que tinha a melhor campanha, jogava pelo empate, venceu por 2-0, E o grande nome dessa final foi quem? O atacante Diney. Em 95 ele tinha defendido o Cruzeiro, em 98 ele voltou ao Corinthians, que foi o clube que o revelou, e é muito interessante, o almanaque do Timão, do Celso Unzelt, destaca justamente isso. Eu vou pegar uma parte aqui para vocês verem como o Diney foi o cara daquela final de 1998. Olha só, o Celso Unzelt diz: a consagração de Diney. No primeiro jogo das finais contra o Cruzeiro, ele marcou o primeiro gol do Corinthians, iniciando a reação do empate por 2-2. E nos 2-0 que garantiu o título, ele deu os passes para os 2 gols do Corinthians que foram marcados pelo Edilson e Marcelinho Carioca. Quando chega em 2003, na primeira edição dos pontos corridos, o que acontece? O Vanderlei Luxemburgo, que tinha sido carrasco cruzeirense em 98, era o treinador da Raposa. E um dos grandes rivais do Cruzeiro foi justamente o Corinthians, de onde ele tirou o centroavante David. O jogo entre eles, pelo turno, aqui no Mineirão, foi o primeiro grande público da Raposa naquela competição. Empate por 1-1, Gustavo Neri marca o gol do Corinthians, justamente o David promove a igualdade, o empate por 1-1, e o Cruzeiro, em 2003, chega ao título brasileiro, comandado justamente pelo Vanderlei Luxemburgo, que lá em 98 tinha tirado a Taça da Raposa. Botafogo e São Paulo se enfrentam nesta primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e nós temos 2 histórias muito interessantes envolvendo essas equipes. A primeira, na primeira edição, é complicado a gente dizer o Campeonato Brasileiro. Para a CBF começa em 1959 com a Taça Brasil, então esse é o oficial, mas de toda forma, 1971, o primeiro Campeonato Nacional de Clubes, é um marco também do futebol brasileiro, é um acontecimento importante. E essa primeira edição do Campeonato Nacional de Clubes, tem um triangular decisivo. E deste triangular decisivo, em que o Atlético sai o campeão, o Galo Mineiro sai o campeão, a gente tem as presenças de Botafogo e São Paulo. E é um confronto muito importante entre eles, que é na segunda rodada desse triangular. Na primeira, o Atlético vence o São Paulo no Mineirão por 1-0, gol do Odair. Na segunda rodada, se o São Paulo empatasse no Morumbi com o Botafogo, já estaria totalmente fora da briga pelo título, vence de goleada por 4-1, e aí passa a depender de uma vitória do Botafogo sobre o Atlético, 19 de dezembro de 71, no Maracanã, para que seja campeão brasileiro. O Galo precisava só do empate e o Botafogo, que tinha um saldo de -3 contra +1 do Atlético, precisava de uma goleada de 6 gols de diferença. Então, a vida do Botafogo era muito complicada. O máximo que ele poderia conseguir fazer era dar o título ao São Paulo batendo o Atlético.
Não conseguiu, foi derrotado por 1-0 com aquele gol do Darinho e ficou de fora até da Copa Libertadores de 72, porque os representantes brasileiros foram o Galo como campeão e o São Paulo que ficou como vice-campeonato. Agora, confronto espetacular mesmo entre eles foi na semifinal do Brasileirão de 81. Esses foram jogos fantásticos e é muito interessante porque tem a presença mineira nesses jogos. Eu vou pegar aqui o Almanaque do São Paulo, um livro fantástico do Raul Isnel e José Renato Santiago Júnior, são dois grandes autores que a gente tem sobre a história do futebol brasileiro, e eles destacam esses dois jogos. E há um fator muito interessante. A ida é disputada no Rio de Janeiro, no Maracanã. Tá? São 97 mil pessoas. E o Botafogo vence por 1-0 com um gol do Marcelo, que é o Marcelo Oliveira. Saiu do Atlético e foi pro Botafogo numa troca pelo Osmar Guarnelli. O Botafogo saiu na frente, jogava no Morumbi a volta da semifinal pelo empate, mas perdeu a vaga porque foi derrotado por 3-2 numa das viradas mais espetaculares do São Paulo, porque o Botafogo chegou a fazer 2-0 dentro de um Morumbi com 98 mil pessoas. E uma marca dessa virada do São Paulo é um gol de placa, um golaço da meia-lua, do meia Everton. Quem é mais antigo vai se recordar, foi jogador do Atlético aqui na metade dos anos 80. O São Paulo classifica para a decisão contra o Grêmio. Aí o tricolor gaúcho faz a festa na final, porque ganha os dois jogos, tá? O Grêmio do Baltazar, que era o grande jogador do time na linha, mas tinha o Leão no seu gol, né? O Grêmio vence as duas partidas do São Paulo, mas para chegar a essa decisão com o Grêmio, o São Paulo disputa dois jogos espetaculares contra o Botafogo, com quase 100 mil pessoas em cada um deles, e leva a melhor graças a golaço do Everton, que foi o grande nome daquela semifinal. Atlético e Vasco jogam nesta primeira rodada de Campeonato Brasileiro e é um confronto com muita história dentro da competição. E a gente precisa iniciar falando de 1971. As semifinais da primeira edição do Campeonato Nacional de Clubes, o primeiro Brasileirão, é difícil, a gente fala lá já da Taça Brasil, do Robertão, mas de toda forma, em 71, as semifinais foram em 2 quadrangulares com jogos em turno e retorno. É estranho para o torcedor, por quê? Porque a decisão do título foi num triangular em turno único. As semifinais foram em quadrangulares e com jogos de ida e volta. Então a gente teve mais jogos nas semifinais do que na final. Mas são coisas do futebol brasileiro dos anos 70. De toda forma, o Atlético caiu num grupo fortíssimo, que tinha Internacional, Santos e Vasco. E o Galo inicia sua caminhada nas semifinais justamente contra o time de São Januário no Mineirão e vence por 2-1. A arrancada é positiva. Os gols são marcados pelo Ronaldo Drummond e pelo Humberto Ramos e para o Vasco desconta o Ferretti. Mas por falar em gol em Atlético e Vasco e no Mineirão, não há como a gente deixar de recordar de uma das obras-primas do Reinaldo em todos os tempos. 1976, Campeonato Brasileiro, Atlético e Vasco jogam no Mineirão, tá? E logo aos 5 minutos, Reinaldo recebe uma bola na área, mata no peito, dá um chapéu espetacular no Abel Braga. A gente está falando de 76 em 78. O Abel foi um dos zagueiros da seleção brasileira na Copa da Argentina. É o Abel treinador mesmo, o Abel Braga, que fez história no Internacional, ganhando Mundial e Libertadores, no Fluminense sendo campeão brasileiro, já treinou o Atlético, já treinou o Cruzeiro, e fuzila o goleiro Mazzaropi, marcando um golaço no Mineirão. Reinaldo é o maior artilheiro do Atlético no Campeonato Brasileiro, são 90 gols. E se a gente fizer aí o top 5 dos mais bonitos que ele marcou na competição, sem dúvida nenhuma, essa obra-prima diante do Vasco no Gigante da Pampulha entra na lista. Lembrando que Atlético e Vasco é um confronto de muito equilíbrio, tá? Tem 23 vitórias atleticanas e 22 vascaínas. Então é um confronto muito equilibrado que terá mais um capítulo nesta primeira rodada do Brasileirão, sendo que nos anos 70 escreveu o seu nome na história da competição. Um abraço, pessoal!